Fala pessoal, tudo bem? Mais um Papo na Boa Vista. Hoje o nosso convidado, se você acha que dança forró, é porque você não conhece esse rapaz. Ele é o número 1 do forró. Eu vou começar apresentando assim, ele começou em 1983. Primeira escola de forró do mundo foi em 1984, com a Dança da Boneca. E aí, quando também veio chamar a amiga dele que está sendo convidada. Eu vou dizer logo o nome dos dois, pra gente começar essa conversa que vai dar o que falar. Valdec Farias e Adriana Dias, boneca. Bate palma aí, pô. Valdec e Adriana, sejam bem-vindos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bem, obrigada. A honra é nossa estar aqui nesse bate-papo legal e vamos rolar muito papo legal mesmo. Pode se preparar. Viu? Quem é Valdec Farias? Olha, Valdec Farias nasceu em Jaboatão, aliás, morava em Jaboatão dos Guarapes e nasceu na maternidade de Afogados. E hoje eu sou cidadão recifense e cidadão jaboatonense por natureza. Porque eu morava em Jaboatão e minha mãe descansou lá em Recife. Valdec Farias é uma pessoa simples, uma pessoa que até os 18 anos minha mãe me prendia muito. Eu não podia sair para nada. Eu vi o mundo entre uma grade da minha casa. Então, o único momento que eu tinha era na hora de ir para a escola. Então, de vez de eu estudar, eu começava a jogar bola na quadra, aproveitava esse momento para poder dar minhas saidinhas. E mesmo assim, eu era um cara muito preso mesmo. Não podia. Mas por quê? Porque minha mãe trabalhava na feira, meu pai trabalhava consertando bicicleta e não tinha ninguém para tomar. Filho único? Não, eu tinha seis irmãos. E a gente não tinha quem ficasse tomando conta. Sim. Aí daí a gente ficava tudo preso quando meus pais trabalhavam. Aquele que tinha sorte ia ajudar o pai ou a mãe. Então, geralmente era o mais velho, eu era o segundo. Entendeu? Aí o bicho pegou. E daí eu comecei a ter um pouquinho de liberdade, fui para a Bahia. Da Bahia, eu tinha espaço para lutar artes marciais. Meu pai deixava eu, pelo menos, ir lutar. Então, tudo que tinha que eu pudesse sair da minha casa, eu fazia. Eu disse, bora. E daí eu comecei a lutar artes marciais, fui para a Bahia, né? E da Bahia eu comecei a lutar cada vez mais, fui campeão baiano de algumas artes marciais. Voltei para Jaboatão, né, que é a minha terra. Quantos anos? Eu estava entre os 17 para os 18 anos. Estava nessa... Né? Não, estava com 16 anos. 16 anos. Tudo isso aconteceu nessa fase. Aí quando teve um acidente com meu irmão mais novo, né? Ele teve um acidente e ele veio a falecer. Daí eu reclamei com meu pai, meu irmão morreu sem ter oportunidade de conhecer a vida. E daí que meu irmão já estava no quartel, mais velho, e daí me puxou para a rua. Eu comecei a sair. Minha primeira saída foi para o carnaval, entendeu? Já entrei no carnaval. Voltando para a Bahia, quando eu voltei da Bahia, eu estava lutando artes marciais na frente da minha casa e tinha um cara dançando Blake. Por sinal, eu vou dizer até o nome dele, Mo, que foi um dos caras que botou eu na cultura de dança. Aí ele falou, cara, tu me ensina a rodar muchaco, eu te ensino a dançar. Eu falei, fechado. Pronto, eu entrei na dança, comecei pelo Blake, né, na dança, e daí eu conheci o forró. E daí, em 1984, eu abri a primeira academia, o forró, eu entrei em 83 por aí. Em 84, eu abri a primeira escola de forró do mundo. Como eu fiquei muito viciado em igual a arte marcial, abandonei logo a arte marciais. É melhor dançar com mulher, agarrar mulher. Aí eu já fui direto a dançar todos os dias. Então, todos os dias eu vivia a dança A2 e o Blake, entendeu? Abri a primeira escola de forró e vi no circo um cara tirando o palhaço, saindo de uma caixa e pegando em bola. Isso aí eu fiquei muito impressionado. Aí eu trouxe para o forró. De vez de um palhaço, eu trouxe uma boneca vestida de matuta, inclusive a boneca está aqui desse... E aí onde a gente dá uma pausa, só rapidinho, para conhecer quem é a boneca. Conta a tua história. Então, meu nome é Adriana Dias. Eu entrei na dança, primeiro contato que eu tive na dança foi com o Valdec. Ele dava aula na RD3 e eu trabalhava lá. Aí eu conheci ele. Aí ele me convidou para dançar, eu me apaixonei pela dança. E depois de um tempo que eu já estava dançando com ele, aí ele me convidou para dançar
A boneca. Foi um convite. A famosa boneca, né? Quem conhece o Waldeck sabe que ele tira a boneca da caixa, não é mais ou menos isso? Tira a boneca toda... E aí foi quando começou em 84, não? Não, isso aí foi a 10ª boneca da minha história. A 10ª boneca. Taca a bexiga. A 10ª boneca. Tem boneca que quebra também. No caso, eu estou fazendo a boneca desde 2011. Sim. Que na época quem fazia era uma grande amiga minha, Vandesca Flávia, um grande abraço. E nesse dia de uma apresentação, o pai dela passou mal, foi para o hospital. Aí ela disse, Waldeck, eu preciso ir embora. Aí Waldeck, tem problema não, vá. Aí me pôs para dançar no lugar dela. Nesse dia eu não sabia de nada, morrendo de medo, super nervosa. Ele me jogou na mala e pronto, até hoje. Até hoje. Professor, tem boquinha não. E aí, como foi que começou? E daí da boneca, tu começou a 10ª, vamos pular logo para a 10ª, né? Porque senão tem muita história. Tem muita história. E quando começou a dançar forró lá atrás? Vamos lá para trás. Vamos lá para trás. O forró foi o seguinte, foi muito interessante. Como eu dançava break, eu vi um cara dançando forró, espontaneamente. Aquele cara que vai para os clubes, feito nas páginas, gira a mulher para um lado. Fiquei encantador. Fiquei encantado. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Aí cheguei até o cara, eu nem conhecia o cara. Aí cheguei até o cara e falei, bicho, parabéns. Tu dança muito. Mas o cara me conhecia. O cara falou, tu é um otário, cara, tu só sabe dançar break. Vem dançar. Eu falei, meu amigo, um dia o cara pode dançar igual a você. Eu falei, por que tu não vem? Eu não sabia nem dançar música lenta, só sabia dançar break. Como eu falei, meu pai me prendia muito e eu não tinha esse espaço de ir para as festas para dançar com as mulheres, né? E aí eu fiquei envergonhado. Nesse dia eu falei, vai ser eu mesmo. Aí era carnaval, não falei carnaval? Sim. Toda música de carnaval eu dançava forró. Só que, como meu grupo era de break, eu fui obrigado a colar com o grupo dele, que todo mundo dançava. Aí pronto, eu estava lá pedindo pinico, vem cá, vem dançar comigo. Não, deixa ser chato, vem pegar outro. Aí daí, por coincidência, no final desse mesmo ano eu fui campeão para ele. Ganhei um campeonato de forró. Exatamente o cara que disse que... Tu ganhou para ele? Ganhei para ele no mesmo ano. Eu ainda achava que ele dançava mais do que eu. Esse ano ele ainda dançava mais do que a minha pessoa. Entendeu? Mas eu usei estratégia. Fiz balé, fiz umas coreografias. Se tivesse a terceira música, ele ganhava para mim. Aproveitei a estratégia de artes marciais de Blake para ganhar o forró. Quando ele entrou, ele sabia que ele ia ganhar, porque ele era muito melhor do que eu. Ele começou a dançar, fazer um show bonito. E eu fiquei enrolando, né? Quando foi valendo mesmo, eu peguei, detonei, aí a turma viu só uma vez meu trabalho. O dele viu umas 3 vezes, ele estava se exibindo. Aí eu consegui. No outro ano eu ganhei de novo, agora eu ganhei na moral. Eu já tinha 2 anos, já era fera mesmo, eu estava abrindo academia, Foi um negócio muito mágico que aconteceu na minha vida. A dança e de lá para cá. De lá para cá foi só vitória. E aí a gente tem umas informações que é bicampeão do Faustão. A gente é bicampeão do Faustão, a gente é bicampeão do programa Silvio Santos, a gente é bicampeão do programa Legendário, a gente é campeão da Xuxa, a gente é campeão do Ratinho, a gente é campeão do programa da Eliane, a gente foi campeão do programa da Ana Hickman, a gente é sempre finalista do Gol do Estado do Brasil, sempre finalista do Cela Dança ou Danço, sempre finalista do Qual é o Seu Talento. Sim, eu vou contar essa história do sempre finalista. O programa de televisão, Gol do Estado do Brasil, Cela Dança ou Danço e Qual é o Seu Talento, eu fui sempre finalista, mas eu não perdi nenhum quadro. A gente, por ser campeão, a gente foi desclassificado por telefone. Oxê. Era um programa que eu acho que já tinha carta marcada. Então, ninguém viu a gente perder. A gente só não estava na final. Entendeu agora? É umas mágicas que acontecem, porque a gente ia ganhar também. Se tivesse na final, a gente ia arrastar. Mas quando tu diz a gente, uma dupla contigo que tu levava sempre, a mesma mulher ou era... Olha, é assim, agora mesmo o Caldeirão do Hulk eu levei 9 pessoas. No Silvio Santos eu levei a Laís. No Faustão, alguns programas, eu levei 4 dançarinos. Eu ganhei vários programas com Luana Rocha. Foi ela que deu mais vitória a mim. Então, eu sempre vou com a equipe. Eu não faço nada sozinho. Eu crio as coreografias, monto o espetáculo e vou participar. E quando eu chego lá, ou o pessoal me respeita e treme, porque eu tenho a sorte de ganhar todos. Entendeu? Eu nunca perdi um programa.
Entende? Ana Cristina já entrou nesse Quem? carrossel de prêmio. Ana. Ela foi... Adriana, desculpa, Adriana Dias. Adriana foi pro Faustão, Adriana foi para alguns programas. Caldeirão Campeã do também. Campeão, se não tiver. Adriana, antes de entrar contigo, tu já dançava forró na academia que tu trabalhava ou tu só admirava? Não, então, comecei a dançar com ele. Ele dava aula numa academia que eu trabalhava. Agora Aí eu comecei... vamos pra prova viva. Ela sabia dançar quando tu... Não sabia nem andar. Eita, aí tu... Rapidinho, quanto tempo mais ou menos, Valdec? Porque tu hoje é professor só... Professor, eu faço tudo. Professor. Então tem gente que quer saber quanto tempo, São João vem aí, quanto tempo a pessoa aprende a dançar pelo menos um passo? Olha, depende. Uma aula particular, se você não souber dançar nada, em 1 hora, se você não aprender a base comigo, você não paga o resto da vida. Em 1 hora. Olha aí. Isso é aula particular. Né? Aula em grupo, 1 mês. Porque assim, tem muitos professores que... Bom, você vê aquela dança dos famosos. O cara chega lá sem dançar e faz uma coreografia espetacular. Eu ainda sigo outro caminho. Eu sigo o caminho da musicalidade e do ritmo. Aí fica mais fácil uma metodologia que eu criei há muitos anos, que facilita muito o aluno aprender mais rápido. Então a gente vai pelo... Por exemplo, quem sabe andar, sabe dançar. A dança está entre 2 para lá, 2 para cá, 1 passo para frente, 1 passo para trás. Então isso aqui já é uma lógica de todas as danças. Então o que a gente faz? A gente, quando vê a pessoa, vai ver se ele tem... não tiver uma boa coordenação motora, a gente acha uma dança que se quadre melhor e vai apurando a coordenação motora até ele ser realmente o dançarino, escolher sua dança que ele mais gostava. Então, assim, a gente que é profissional identifica logo um aluno que ele tem uma dificuldade na esquerda ou na direita, ou de coordenação motora. Então fica mais fácil, por eu ter mais de 37 anos sou professor há mais de 37 anos, aí fica mais fácil identificar o aluno. Tu tem uma equipe de professores que trabalha para tu e tu só administra ou tu também bota a mão na massa? Não, eu sempre boto a mão na massa, mas eu tenho uma equipe agora de 5 professores, que é Davidson Santo, Laís Priscila, a Devânia Gomes e a própria Adriana Dias, meu quadro de equipe, tá certo? Para ensinar. São os professores da minha companhia de dança. Tu foi convidado 8 vezes pro Faustão, não foi isso? Foi. Teve uma história que foi engraçada, que tu estava contando em off aqui. A história engraçada do Faustão foi que a gente foi convidado, né? E quando eu chego lá era temático. Então a gente não foi nem preparado nesse. A gente já ganhamos uma vez, já ganhamos outros programas de televisão, então a gente não vai se preparar. Quando eu chego lá era temático, só dançarino do Brasil inteiro. E era muitos. Então, do Paraná, de Fortaleza, de todo o Brasil. E várias danças. Aí quando eu olho lá, meu Deus do céu, a gente vai competir só com o profissional, porque é muito fácil participar do Faustão e tem um cara jogando bola, tem um cara... Mas só os campeões, que foi temático, os campeões de vários programas que já teve. E de repente a gente foi. E a gente foi humildemente, a gente foi homenagear o frevo. Foi na época do frevo, 100 anos do frevo. Então até levei uma sobrinha de frevo, disse, eu vou homenagear o frevo aqui. Inclusive quando eu fui campeão, eu estava com a sobrinha de frevo e pulei. Acho que o frevo ganhou também com isso. Aí eu participei. Quando eu vejo os caras fazendo coisa espetacular, que foi só ex-campeão de várias edições desse programa. Eu entrei, calma, a parceira era Luana Rocha, ela estava bem tranquila também, então a gente foi lá, a gente voou. E a gente não reparou, a gente pensou no nosso trabalho, a história nossa toda, e a gente foi campeão. E o que eu achei engraçado foi o pessoal respeitava mais a gente do que a gente estava imaginando. Porque quando eu cheguei lá, eu fiquei... Esses caras, e a turma lá, não, você já ganhou. Todo mundo, a gente estava com medo já, porque a gente estava com uma pressão tão grande que o pessoal está dizendo que já ganhou. E o pessoal era tudo profissional. Então aí a gente talvez foi uma responsabilidade maior para a gente. O temor, a responsabilidade dessa missão de os próprios competidores dizendo que a gente vai ganhar. E daí para frente, quase todos os programas, a turma chega já dizendo que a gente vai ganhar. Uma curiosidade que, com certeza, as pessoas que te conhecem devem se perguntar, por que essa faixa na cabeça?
Ó, essa faixa é impressionante. Eu estava no meio de muita gente que me superava no começo. Porque eu, não, como eu disse, eu não sabia dançar. Que virou uma marca, é bom lembrar isso. Virou uma marca de Waldeck. Desde o começo eu uso. Que eu não sabia dançar. Então eu precisava aparecer. Aí eu botei um lenço na cabeça, fui contratado até pela Montila para fazer o primeiro, não sei, faz 25 anos, 30 anos atrás, lá quando fundou logo aquele foco. Me lembra, Caruaru tem outro polo. Me lembra o polo de Caruaru que eu estou esquecido agora. É o Alto do Moura. Alto do Moura. Alto Moura. Aí me convidaram a fazer, pronto. Aí eu já era conhecido por o lenço. O lenço, o cara, tu só pode ir se tu tiver com lenço. Porque eu só usava o lenço no dia do show. E quando o cara falou, tu só pode ser contratado pela gente se tu usar o lenço. Aí daí há 30 anos não foi só o show. Diariamente eu uso o lenço. Aí pegou. Pegou, diariamente. Alguma banda grande e famosa já quis te contratar e já fez uma proposta boa, tu não foi? Me conta sobre isso. Várias bandas já chamou, não só, para você ter ideia, a Calcinha Preta, Mastruz com Leite, deixa eu ver mais, o Mastruz, no seu auge, era dançarino, alguns eram dançarino meu. Eu não ia porque eu perdia. Imagina, eu tenho um trabalho aqui de academia, de grupo, de apresentação pelas prefeituras e viajava com a banda. Quando eu voltasse, eu não tinha aluno e muitas vezes a banda passava meses e meses fazendo turnê. Então, eu nunca quis. Eu sempre gostei de dançar embaixo. A minha vontade era sempre estar no meio do povo, apertando a mão, dançando. Então, eu fazia questão de não subir no palco. Isso desde até hoje. Até hoje, várias bandas me conhecem. Waldeck sobe, eu danço uma música, mas nada. Eu gosto de estar ali no meio da farofa, brincando, pulando, porque eu me realizo. Tem um caso até engraçado que é sobre a pandemia, quando estava tudo parado. Olha, como foi essa história? A pandemia foi uma coisa, olha, gente, eu não sou irresponsável, não. Eu sou. Nós somos. A gente. Tava também, né? Tava o grupo inteiro. O grupo inteiro, quantas pessoas? Foi 8 pessoas. 8 pessoas nessa. Era 10 pessoas, mas foi 8 nesse dia. Um grupo de 10. Né? Foi engraçado. A gente estava doido para querer dançar forró, pandemia. Começo da pandemia. Um mês ou 2 meses já estava tudo. Quem dança todo dia, 2 meses sem dançar forró, estava agoniado. Ele falou: olha, tem um forrozinho do sítio lá em Muribeca. Aí a gente, bora, não vai dar ninguém, rapaz. Pandemia, ninguém vai. Né? Quando a gente chega lá no forró do sítio, tinha mais de 1000 pessoas no forró. Somente. Todo mundo dançando forró. E eu procurava uma máscara lá. Nada. E todo mundo dançava. E eu comecei a dançar. Eu nem lembrei de pandemia. E foi uma festa. Daí eu comecei todo final de semana. Virou meu ponte da pandemia. Até que depois de uma... não sabia, não. Eu achei que tinha sido só um dia, mas virou um ponte. E daí a gente foi até o final da pandemia, mais ou menos um mês. Foi quando acabou a pandemia, foi um mês antes tinha fechado o bar. Quer dizer, durou a pandemia praticamente inteira. Mas como foi essa... Aí tu já vai entrar em outra história, que aí eu fiquei curioso. Como foi a fiscalização? Porque a polícia, ela batia, mandava fechar. Não. Era dentro do mato. Era um sítio dentro do mato. Então... E não tinha esse não. E a gente dizia, olha, a gente amava sem tanto chamado clandestino, né? A gente amava tanto a dança, eu vou morrer, mas vou morrer dançando. E a gente foi, todo domingo a gente ia, foi maravilhoso. É bem comum a gente falar sobre... Tu viajou o Brasil todo, é a primeira escola de forró do mundo. Morei na Itália. Quando o cara tem esse título é porque o cara realmente já viajou o mundo também. Então, a gente estava conversando em off sobre preconceito e, coincidência ou não, sobre forró e sobre ser nordestino, tu falou que o maior preconceito que sofreu foi dentro do Nordeste. Dentro do Nordeste. Como foi o de Natal? Conta pra gente. O de Natal foi o seguinte, eu tenho me convidaram para fazer um trabalho lá, dar aula, fazer uma oficina. Quando eu chego lá, tem um grande amigo meu do Rio, que era professor, e daí, quando falava o nome do cara, o pessoal de Pernambuco começava, alguns profissionais, né, todos, começava a aplaudir, pulava e gritava, e quando chegava meu nome, eu olhava, aí o camarote era em cima, então eu tinha acesso a ver todo o povo, os alunos, eu tinha acesso a tudo, porque eu estava no camarote em cima do dance, então eu tinha acesso a ver visão total da festa.
Aí quando chamava meu nome, o pessoal de Natal começava a aplaudir, e o pessoal de Pernambuco não. Mas quando chamava o cara do Rio de Janeiro, parecia o gol da seleção brasileira. E eu fiquei muito chateado. Eu falei, poxa, bicho, como é que o cara da própria terra, de vez de bater igual, pelo menos bater igual, mas não, o pessoal de Natal é que me dava moral. E quando eu fui dançar, lógico que eu tirei onda, o próprio cara era fã do meu trabalho, né? De certa forma eu sou campeão de vários programas, então ele tinha um respeito comigo. E eu percebi que tinha uma fila para dar autógrafo. Entendeu? Engraçado é que o pessoal do Natal, tudo em cima de mim para dar autógrafo não, tirar foto, essas coisas todas. E o pessoal de Pernambuco, se dependesse do pessoal de Pernambuco, eu não tinha nem sequer batido uma foto. E aí foi que o artista de Rio de Janeiro, me chamou, me abraçou para tirar outra foto no lado de lá, veio do lado que era para estar cheio meu. E de certa forma, eu fui muito mais aclamado, né? Porque o pessoal do Natal tinha muito orgulho do meu trabalho, o próprio artista do Rio também era fã do meu trabalho, mas eu fiquei muito triste com o preconceito do próprio nordestino, quer dizer, o pernambucano, com o artista da terra. Isso me deixou muito triste. E o que eu vejo em Pernambuco, que falta esse abraço aos artistas da terra. Você vê que não tem um artista pernambucano que faz sucesso no mundo inteiro, a não ser aquele que saiu para fazer sucesso fora. O melhor profissional, na minha opinião, de dança de salão é pernambucano. O nome dele é Jaime Arocha. Mas ele foi obrigado a sair daqui, fazer sucesso no Rio, para poder ser chamado aqui. Olha, e quem é chamado nem tanto ele, quem é chamado é o Carlinhos Jesus. E ele é o melhor profissional que eu conheço de dança do Brasil, que se chama Jaime Arocha. Inclusive, eu fui comissão de frente da Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Ele me convidou, a gente fez parte, né, a companhia de dança. A gente fez para a Copa, fez o PAN. A gente, por ser uma pessoa nordestina, e o acesso é muito complicado para ir para o sul, para ir para lá, para São Paulo, Rio, a gente participou de todos os grandes eventos com a simplicidade de ser Valdec Farias, com a simplicidade da dança nordestina. Só que a gente dança bolero, dança salsa, dança todos os ritmos. Só que eu faço questão de moralizar a nossa dança, que é o forró. Inclusive, como eu falei, os meios de comunicação deveriam divulgar mais o forró. Deveria divulgar mais os artistas, não só do forró. Todos os artistas nordestinos e o próprio pernambucano deveria divulgar, aplaudir, incentivar, abraçar os artistas. Eu vejo que hoje em dia a gente procura uma empresa para patrocinar um artista pela Lei Rouanet, pelo qualquer tipo, eles não apoiam. Eles preferem mandar para o Rio e o Rio decidir quem é que ele vai trazer. E deveria ter uma lei que obrigasse. É da terra, tem que ser pelo menos uma porcentagem. Todas as prefeituras deveriam ter também essa tal compromisso com os artistas. Olha, a gente vai ter 70% dos artistas local, de cada cidade. E vamos trazer 30% de fora. Quer dizer, falta esse compromisso, falta esse respeito. Hoje em dia, qualquer dancinha de fora faz sucesso aqui. E o frevo... Olha, uma coisa que eu acho interessante, eu vou para o Recife, eu vejo o passinho. Não tenho nada contra o passinho. Mas eu não vejo o frevo, que nem é a capital do frevo, Recife. Então, deveria estar lá vários passistas andando pelo Recife. E se tivesse vários passistas, e se tivesse o passinho, deveria ter também o frevo. Então vamos... E o forró também. O forró nem se fala. O forró nem se fala. Eu estou falando assim, a cultura do Recife. Entendeu? Porque agora tem o Paulo do Forró, né? Lá tem o Caio do Sertão, né? Que para mim tem um... Mas eu queria estar na rua. Eu quero que o turista chegue e veja o forró. Veja o forró é o tradicional ou estilizado, não importa. Entendi. Quero ver o passinho. É uma dança nova? Vamos botar o passinho. E vamos botar o frevo, as pessoas valorizar. Olha, eu dei uma ideia ao pessoal de Jaboatão. Eu criei a primeira escola e também criei a dança da boneca. Eu falei, gente, Jaboatão não tem uma dança. Então vamos fazer o seguinte, tem vários artistas, mas não tem uma dança que chame a atenção. Vamos fazer o seguinte, aproveitar que está gravando e a gente tem um comunicador direto de Jaboatão aqui. E ele vai fazer um vídeo agora para postar no
no blog dele, tu falando exatamente isso. Porque tu é um cidadão de Jaboatão e ele, Jadson, pra quem não conhece Jadson, esse cara fera, dono de JN, Jadson? JN, que é o Jaboatão Notícias. E aí tu vai continuar falando isso e a galera de Jaboatão vai ver isso aí. Gente, eu criei a Dança da Boneca em 1984. Então, como é que a gente pode fomentar a cultura de lá? A gente poderia fazer uns bonequinhos da Dança da Boneca. A gente é homenageado em Portugal, em todo canto, só não é homenageado na nossa terra. Que é? Que é Jaboatão dos Guarapes, onde foi criada a dança. Então, os artesãos faziam o quê? Mandar os artesãos fazer as bonequinhas e todo turista que chegasse em Jaboatão recebia a terra da Dança da Boneca, onde foi criada a Dança da Boneca. Então, ganhava dinheiro os artesãos, ganhava dinheiro os artistas, o turista ganhava. Então, seria uma coisa maravilhosa. Então, isso seria importante para o turismo, agregava os hotéis, agregava todo o segmento cultural, e eu já passei até esse recado para a gestão. Mas não pensa muito em cultura. Eu estou torcendo que essa mensagem chegue até ele. Fica aí o recado para as autoridades de Jaboatão. Esse cara é uma máquina de Jaboatão. É uma cria de Jaboatão que tá dando fruto cultural, né? A gente imagina só o Faustão 8 vezes no Faustão falando o nome de Jaboatão. Toda a cidade, todo local que eu vou, falo o nome de Jaboatão. Tenho muito orgulho de falar de Jaboatão. Gostaria que Jaboatão falasse um pouco do nosso trabalho, né? Fica aí, um abraço. Tamo junto. Então agora fala sobre algo parecido que teve no Internacional. Como foi? O Internacional foi assim... Quando você vai para uma festa, eu fui homenageado também no Internacional. Eu estou voltando ao lado que me decepciona, né? Sim. Não esquecendo. Eu fui para o Internacional e fui homenageado nesse dia também. E quando gritava, agora Valdec Farias, não vou dizer todos, mas os profissionais não aplaudiram. Os alunos aplaudiram. Então, assim, vai ter um exemplo. Vamos supor, eu sou professor de dança, né? E de repente, vamos supor, fulano tal vai ser homenageado. Então, no mínimo, a gente como profissional da área aplaudia, né? Vibrava. Mas não, os artistas, de vez de expor a emoção, ele ficava quieto. E os alunos que pipocavam, porque já era fã do meu trabalho. Eu acho que tem muita vaidade nessa... Eu acho que a cultura de Pernambuco tem muita vaidade. Isso aí seja em qualquer âmbito. Em qualquer um, tem muita... O único que sobressai um pouquinho, é o forró pé de serra. Eu acredito que o forró pé de serra, os artistas que estão começando agora, um abraça o outro. E fico muito feliz com um veterano abraça também. Eu gosto muito de Cristina Amaral, eu gosto muito de Santana, eu gosto muito de Nádia Maia. Hoje tem Catiúcia que está fazendo bocado. Tem muita gente boa. Então, que se une para levantar o forró. Sempre que eu vou num evento, está sempre lá a Cristina Amaral. Então, eu vejo que Cristina Amaral gosta de apoiar. Então isso é que eu fico feliz, sabe? Entende? Mas eu queria que fosse em todo segmento. Sim. Vamos valorizar a parte... Fala para essa câmera aqui. A parte de filmagem, a parte de podcast. Vamos apoiar um podcast apoiando o outro. Um exemplo. Sempre incentivando para crescer. Se você for na Bahia, que eu tive a oportunidade de passar todo mundo abraça todo mundo. Para você ter uma noção. Eu estava agora no Rio de Janeiro e o pessoal gravou um vídeo, eu dançando. A gente teve para mais de 50 mil, menos de 2 dias, mais de 50 mil, um cara lá postou. Esse mesmo vídeo eu peguei e postei. A gente teve menos de 1.000. Quer dizer, lá 50 mil dentro de 2 dias. Aqui, menos de 1.000, uma postagem. Então, a gente precisa abraçar mais os artistas, levar para o mundo. Isso é que está acontecendo. O preconceito está grande. Né? E cada vez mais a cultura está ficando extinta. Antigamente tinha várias companhias de dança, hoje não tem tanta. Antigamente vários clubes, a gente ainda tem a sala de reboco, a gente ainda tem a casa de manhã, e o grande sucesso de hoje em dia é a lounge lá em Piedade, que também são pessoas que abraçam ainda o forró, todos os segmentos. Né? Então a gente precisa muito incentivar, né, esse lado cultural, as rádios tocar mais música local.
ser obrigatório, lei, qualquer rádio tocar as músicas pernambucanas, pelo menos 10%. Sim. 10% por dia, já que não faz sucesso, mas como vai fazer sucesso se não toca? Né? A Anitta lançou uma música lá, uma música qualquer, tá aqui estourada, aí o cara pega uma música de letra perfeita, não toca. Eu acho que eu sempre acreditei assim. Você lembra de Caneta Azul? Sim. Quando eu escutei Caneta Azul, eu achei uma música muito linda. Mas isso é sério mesmo? Mas não. Tocou todos os dias que a gente começa a gostar. Aí é que nasce o sucesso dos artistas da casa. Quando a gente começa a gostar, começa a curtir. Reginaldo Rossi, a gente começou a gostar quando ele foi para o Sul. Adilson Rama, a mesma coisa. Agora chega Calypso aqui, toca 2 músicas, faz pipoca. Verdade. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Então, e outra coisa, aqui tem os melhores artistas do mundo. O Nordeste, Pernambuco, tem um dos maiores artistas do mundo. E eu não estou brincando, não, porque eu ando o mundo inteiro. Né? Morei na Itália, Suíça. O país, o mundo inteiro eu dou uma voltinha. E eu percebo isso. A gente é. Vou dizer uma palavrinha, não é uma palavra, não. A gente é foda. Pernambucano, nordestino, tem raiz, tem sangue cultural nas veias. Sangue cultural. As pessoas são muito curiosas, né? Eu acho que eu recebi. As pessoas sabem que tu vinha aqui. E muita gente não sabe quem é Valdec, quem é o Fundo. É por isso que ele está se apresentando. E sempre vão perguntar quem é a Adriana. E eu fiz essa pergunta em off, já para saber. As pessoas querem saber se é um casal ou tal. E aí vocês disseram que são grandes amigos, vamos dizer assim. E muita gente pergunta isso, Adriana. A gente sempre é um casal de dança. Sim. A gente é muito profissional nisso. A gente é muito. Minha parceira, todas as horas, é a pessoa que realmente ajuda. Eu acho que a minha equipe inteira é uma família. A minha equipe inteira. A Companhia de Dança Valdec Farias é uma família, onde todos são realmente parceiros, abraçam a causa, são os heróis da cultura no momento. Agora é a vez da Adriana falar. As pessoas perguntam muito isso. Sim, as pessoas perguntam muito, porque a gente está sempre junto, né? A gente, inclusive, para quem não sabe, Valdec, ele é fundador da Associação Cultural para Todos, e na qual eu sou a presidente. Então a gente está envolvido com a dança, envolvido com a associação. Então a gente está sempre resolvendo essas coisas e as pessoas acreditam, pensam, né, que a gente tem um relacionamento, sim, mas a gente tem uma amizade muito grande, uma amizade muito boa, e é isso. E para quem não sabe, a Associação Cultural para Todos, a gente tira 700 jovens da rua e bota com atividade produtiva cultural, tudo de graça, do balé. E, infelizmente, a nossa cidade de Jaboatão, dos Guaranapes, mandou fechar a nossa escola e vai derrubar. A gente está perdendo um prédio. Era isso que eu ia perguntar. Tem apoio político ou não, só... A gente nunca precisou de apoio político. A gente agora a prefeitura foi lá e embargou nosso prédio. Então, a minha casa, a minha escola de dança e minha associação de dança, associação cultural, que a gente tira jovem de rua, vai ser demolida. E o prefeito da cidade não recebeu a gente ainda. A gente está esperando uma oportunidade para ele falar, a gente é utilidade estadual, a gente é utilidade municipal, a gente é um ponto de cultura, onde o prédio vai ser já foi interditado e o prefeito não consegue. Hoje é Mano Menezes, né? Mas antes era o Anderson Ferreira, Medeiros, e antes era o Anderson Ferreira. E a gente não consegue. A gente também entrega de 50 sem feira básica há mais de 22 anos. Eu ia te perguntar isso. Como é que essa instituição ela sobrevive? O dinheiro vem da onde? Olha, como é que vem o recurso? Olha, é Deus. Porque assim, a gente tem... A gente dançou no Sesc ontem, sábado. Então, apareceu um trocado. A gente vai dançar carnaval, aparece um trocado. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito luxo. Tudo que eu recebo eu dou. Esse prédio mesmo é doado, totalmente de graça. Porque eu me encontrei na cultura, eu sou feliz, eu sou o mais feliz do mundo. Conheci pessoas maravilhosas como a Adriana, como a minha companheira de dança, e me sinto feliz. Então, o que passar para esse pessoal é a felicidade que eu tenho. E aí tudo eu dou. Então, eu consegui construir esse prédio, 3 andares, porcelanato, 17 metros, 3 salão, uma coisa encantadora. Onde teve ia fazer um canal do lado, aí a gente ia ser indenizado. Agora encontraram uma rachadura.
a gente vai ser demolido sem direito a nada. E o prefeito não apoia, não fala, não arranja um lugar. Para você ter ideia, as crianças não voltam mais, que as crianças faz mais de ano que se afastou, justamente porque ia demolir o prédio. Ia ser 6 meses e não voltou nunca, mais de 3 anos. Então a gente continuou com o trabalho de doação de feira básica. Então a gente está doando no boiadeiro e agora a gente já mudou de novo. Então a gente não tem nenhum local para entregar a feira, que a gente entrega há 22 anos, porque o prédio que a gente faz esse trabalho é interditado. Então, para você entender o problema da cultura, nem tem um preconceito familiar, que muitas famílias acham que um cantor, acham que um artista não trabalha, mas para a gente chegar ao ponto lido como é, a gente trabalha semanalmente, praticamente todo dia. Todos os dias. Então, todos os dias a gente tem esse trabalho. Essa doação de feira básica, porque a gente pensa no social. Então, imagina, 22 anos, a gente nunca deixou uma última sexta-feira ou sábado do mês sem entregar as feiras básicas. A gente entregou agora. Dia 28. Dia 28. Inclusive, vou mandar uns vídeos para você ver a entrega de feira básica. Então, imagina, interruptamente, 22 anos, toda última sexta-feira a gente entrega feira básica. As crianças, que era 700 de graça. É por isso que a gente ganhou muito programa de televisão. Vou explicar porque. Tinha hora que a gente ia fechar a instituição, aí ganhava Faustão. Tem hora que a gente ia fechar a instituição, porque a prefeitura nunca ajudou, né? A gente ganhava o Silvio Santos. Então, eu acho que grande luz de todos os programas, eu ia e ganhava, simplesmente eu ia e ganhava. Eu acho que foi Deus, o patrocinador maior, porque é quase impossível conhecer Valdec em Jaboatão e levar para quase todos os programas e eu ainda ganhar. Então, Deus é o grande patrocinador. Hoje, a gente tem um apoio da Feira Básica, da Comunidade Viva, meu amigo André, quero até mandar um abraço, porque, graças a Deus, a gente encontra pessoas boas. Tem a Edna, a Ana Helena, tem também a Silva da Fonte, são pessoas que estão sempre ajudando a gente ali. Na parte da Comunidade Viva, tem um pastor, o padre, né? Padre Tiaraju, tem Irmã Edith, tem o próprio... Essas pessoas... Arthur Wilson são pessoas que estão sempre ali, ó, segurando a nossa mão. Mas faz 2 anos que a gente está com essa parceria. Então a gente, até antes da pandemia, a gente estava segurando só. É bronca. Depois da pandemia, esse pessoal está abraçando a gente e a gente está andando ainda. Janeiro de grandes espetáculos. A gente está sendo homenageado agora no Janeiro de Grande Espetáculo. Foi muito bom, né? Foi encantador. É muito bom quando a gente é valorizado na nossa terra. E isso é que me deixa feliz, porque tem alguns, não sei se é por admiração ou se é por interesse financeiro próprio, porque a gente tem público. Mas a gente é homenageado. Mas a gente precisa também de cachê. Não estou falando só do Janeiro de Grande Espetáculo. Porque você vai na minha casa, eu tenho todos os prêmios do mundo. Só não vem colado com um trocadinho. A gente precisa também abrir a mente desse pessoal que está homenageando. Um exemplo, eu tenho os melhores títulos. Eu tenho o Vidal Negreiro, eu tenho todos de Jaboatão eu tenho vários do Recife. Mas devia vir colado um chequezinho para ajudar os artistas. Pelo menos, né? Pelo menos. Então, mas a gente está chegando ao final e tem muita gente querendo aprender a dançar forró. Tem gente querendo ensinar a dançar forró. Qual é o caminho que tu dá para esse pessoal que quer aprender, que quer ensinar? Como é que tu daria esse destino? Olha, gente, o legal é você seguir o Valdec Farias e também, porque a gente está no recesso do ano novo. Vai ter carnaval, teve sim. Da política. Fala teu Instagram. Valdec Farias, com Vevo, CK no final, oficial. Valdec Farias, oficial. Fala o teu Instagram, Adriana. O meu Instagram é Adriana Dias Boneca. Quem quiser conhecer a nossa associação, nós também temos um Instagram, Associação Cultural para Todos. Entrem lá, conheçam nosso trabalho. Se vocês quiserem nos dar um apoio, uma ajuda, uma orientação, também estamos abertos a qualquer informação. Muito obrigada. E aí, que bonitinho. Gente, eu estava aqui, agora eu vou perguntar. Em qual ponto eu estava falando e tu... Foi, e aí você vai dizer para quem quer chegar. Sim, chegar à academia. Olha, gente, o número é 8605-1628, né? É meu zap, porque a gente estava em recesso.
E agora a gente está com dúvida se vai abrir em Prazeres ou vai abrir na Caxangá ou na Faculdade Universo. Então a gente, depois do carnaval, a gente vai saber passar essa informação melhor para vocês, entendeu? Então ou vai ser na Caxangá ou vai ser na Faculdade Universo. Acredito que a gente vai sair de Jaboatão para ensinar fora, voltar para outro. E engraçado sobre isso que a gente ensinou vários anos no Recife e eu montei uma estrutura em Jaboatão porque eu pensei que Jaboatão precisava de mais cultura. E foi o meu grande erro. Hoje, toda a estrutura que a gente está fazendo vai ser demolida e a própria gestão não apoia. Inclusive, Valdec Farias também é o fundador do Balé Popular Jaboatão dos Guararapes. A gente tem um balé em Jaboatão que leva o nome da cidade, que se apresenta no Recife e, infelizmente, não dança na própria cidade, né? A gente espera que esse ano a gente tenha um espaço lá para mostrar um pouco do que Jaboatão tem para oferecer. A gente dança em todo canto, o balé popular, menos na nossa cidade que tem o nome do balé. Isso é a cultura do nosso... Se não fosse, eu vou agora valorizar o Recife. Se não fosse o Recife, eu não sei o que seria de nós. Porque ainda temos apresentação no Recife, graças a Deus. Graças a Deus. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, vai ficando esse apelo de Valdec. Vocês que querem aprender ou ensinar, querem saber qualquer coisa sobre forró, procura o Valdec, o Instagram dele, o Instagram de Adriana, que eles vão encaminhar vocês. Beleza? Muito obrigado a dupla. E que dupla! Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente!